Olá, estamos aqui na Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Muito obrigado, Tamer. Muito obrigado, Rubens, por nos receber. O Tamer Mansur é o CEO da Câmara de Comércio Árabe Brasileira e o Rubens Hanum é o presidente executivo da Câmara. Muito obrigado por nos receber, é uma honra estar aqui. E, Tamer, eu vou começar fazendo a primeira pergunta para você, porque nós, fazendo o agendamento, você estava num período de Ramadã. E são 30 dias e depois desse período vocês têm 4 dias de festividade. Explica para nós o que é o Ramadã. Boa tarde a todos. Na realidade, o Ramadã ele é o mês do jejum para os muçulmanos e ele o objetivo principal dele sempre a união e unir todas as pessoas de várias categorias. Então, você tem, às vezes, muçulmanos ricos, muçulmanos de classe média, muçulmanos de classe baixa. Mas o Ramadã, o sentido dele é reunir todos os muçulmanos dentro de um período de 30 dias para que essas pessoas terão a paz e a proximidade cada dia mais com Deus. E claro que no final do período todo mundo se sente igual, e o que é o sentido maior, a igualdade entre todas as categorias e todas as pessoas, independente de onde vieram. Mas o que é o mais legal também, que ele reúne todos os muçulmanos em cima de um período único. Então você tem cerca de 1 bilhão e 400 hoje de população islâmica no mundo inteiro, indiferente se for no Egito ou nos Estados Unidos ou no Brasil, mas todos seguem os mesmos rituais. E é claro, como as festas também cristãs, que depois de alguns períodos de jejum cristão, também no jejum islâmico, as pessoas começam a realizar 3, 4 dias de descanso, de festa, de união entre as famílias, de proximidade, e é isso que é o sentido maior, a aproximação entre o povo islâmico. Muito bom. Tamer, você é natural do Egito? Sim, eu sou egípcio, moro aqui no Brasil há 19 anos e trabalho aqui na Câmara há mais de 9 anos. E é corintiano. E é corintiano. Sabia que ele tinha uma coisa que para mim era muito cara, muito feliz. Rubens, aproveitando que você já nos ajudou aqui na entrevista, você é o presidente executivo da Câmara. Quando foi criada a Câmara de Comércio Árabe Brasileira aqui no Brasil? Olha, a Câmara tem 67 anos, então ela foi criada em 1952, especificamente, e ela representa 22 países árabes, os 22 países árabes ligados à Liga dos Estados Árabes. Você tem a Liga dos Estados Árabes, que reúne os 22 países árabes, e essa liga ela tem um braço econômico, que é representado por uma Secretaria-Geral Econômica, que tem a União das Câmaras Árabes. A União das Câmaras Árabes tem câmaras árabes por todos os países árabes e por países não árabes que têm câmaras bilaterais. E aí nós estamos falando também dos países da África também, que fazem parte desse pacote dos 22 países. Sim, você tem países na África, por exemplo, você tem alguns países na África como Líbia, Tunísia, Marrocos, Argélia, Egito. Você tem países no Levante, Síria, Jordânia, Líbano. Você tem países no Golfo Arábico, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Bahrein, Catar. Então você tem 3 grandes regiões que concentram 22 países árabes. Nesses 67 anos, Rubens, quantos associados brasileiros participam da Câmara de Comércio Árabe Brasileira? Qual é o seu? Você tem um grupo de associados? Como é que funciona? Olha, nós temos um grupo de associados, agora isso é muito também variável. Por quê? Porque as empresas que exportam e fazem negócios com os países árabes, elas automaticamente elas são associadas à Câmara. Tá? E você tem as empresas que se relacionam com os países árabes ou com empresas que fazem negócios com os países árabes. Então você tem empresas de serviços, por exemplo, que prestam serviços
a empresas que se relacionam exportando ou importando aos países árabes que também são associados à Câmara. Então você tem aqueles associados que, por fazer comércio, são associados, e você tem aqueles associados que prestam serviços aos exportadores. Então você varia através dos anos. Hoje a gente tem cerca de 2.000, 1.900 a 2.000 associados, certo? Também. E a Câmara ela está em todo o território nacional ou é só São Paulo? Na realidade, agora, com a eleição do presidente há 2 anos e meio atrás, nós começamos a trabalhar dentro e fora do Brasil. Então, abrimos mais um escritório fora de São Paulo para que possa ajudar cada dia mais as empresas e facilitar os negócios na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, uma vez que o estado de Santa Catarina ele é muito importante nas relações econômicas entre o Brasil e o mundo árabe. E também, claro, abrimos um escritório, nosso primeiro escritório internacional, que foi aberto no final de fevereiro, na cidade de Dubai, com uma afinidade também de aproximar cada dia mais o empresariado árabe do Brasil, abrindo cada dia mais links de negócios e também aprimorando cada dia mais a cultura entre os países árabes e o Brasil. Mas isso, posso? Pode, claro, por favor. Não, mas isso só para... Isso não significa que a Câmara ela está fisicamente em São Paulo e em Itajaí, em Santa Catarina, mas ela atua no Brasil inteiro, ela é uma Câmara brasileira. Ela atua no Brasil inteiro e ela é a única representante autorizada pela Liga dos Estados Árabes a representar os 22 países árabes oficialmente. Entendi. Tá? Ela é a que representa oficialmente os países árabes no nível comercial. Nível comercial. E, bom, representando 22 países num país continental como o Brasil, como fica a América Latina com vocês? Vocês também, porque é difícil separar a América Latina do Brasil em relação ao mercado internacional, por exemplo, se a gente pegar um produto, por exemplo. Mas a Câmara também atua na América Latina? O que a gente tem feito, a gente está trabalhando nesse, muito interessante a sua pergunta, porque a gente está trabalhando muito nisso. Quer dizer, a gente tem um esforço muito grande para que os países árabes façam acordos no Mercosul, como o Egito já fez. Né? O Egito é o primeiro país árabe que tem acordo com o Mercosul. Tá? Mas fora isso, nós temos um grande esforço para que os países da América Latina criem câmaras árabes, tá? Como tem na Argentina. Regionalmente falando. Regionalmente. A Argentina já tem sua Câmara de Comércio Árabe-Argentina. E para isso nós criamos, junto com a Câmara da Argentina, a Federação das Câmaras Sul-Americanas, das Câmaras Árabes Sul-Americanas. Então ela começa a atuar agora justamente para que possa promover a abertura de câmaras nos países da América Latina e, com isso, fazer uma sinergia entre todos os países e reforçar ainda mais esse comércio. Muito bom. Também. Não, eu quero só agregar que, na realidade, o termo do comércio entre os países árabes e a América do Sul, ele realmente necessitava de uma liderança econômica. E não é melhor do que a Câmara, que já tem mais de 66 anos de existência, para que comece a liderar isso aí. O nosso maior objetivo disso é começar cada dia mais capacitar empresas da América do Sul para que possam estar prontos para realizar negócios diretamente com os países árabes, tentando evitar qualquer tipo de intermediários ou custos adicionais que possam encarecer a mercadoria que chega lá. Isso é uma questão interessante, Tamer, e eu gostaria de continuar com você. Qual é o tamanho da relação econômica da balança comercial, partindo da premissa dos 22 países, daquilo que a Câmara representa entre este mundo árabe e o mundo brasileiro? Qual é a representatividade de negócios? Vamos pegar um período, 2018, como é que é isso? Qual é o tamanho desse mercado? Os países árabes, eles sempre têm uma pauta muito importante na balança comercial brasileira. Eles são parceiros muito fiéis, especialmente em relação ao produtos agrícolas e seus derivados de proteína ou outras coisas. Por quê? Os árabes, por natureza, e aí a maioria que fica mais na região do Golfo, que são responsáveis mais
por maiores compras durante o 2018 foi algo significativo, que infelizmente pela clima, pela natureza, da dificuldade de plantar e produzir lá, o que isso se tornou? Tornou, a partir, na realidade, de 2002 para cá, os países árabes como parceiro muito forte, como parceiro muito estratégico. Gostaria muito de frisar a questão de que o Brasil ultimamente está se tornando cada dia mais parceiro para a questão da segurança alimentar, e finalizamos o ano passado com países árabes como cúpula, como grupo, no 5º lugar. O Brasil é o 5º país. Os países árabes, eles são os 5º maiores importadores do Brasil. Mas começamos esse ano, gostaria muito de frisar isso, pela importância de como que a Câmara se transformou também como parceiro e fez um papel fundamental para isso, que no início do ano até hoje nós estamos se tornando o 3º maior país depois da China e Estados Unidos. A Câmara fez um papel fundamental, aí eu gostaria muito que o presidente fala sobre isso mais, quando se tornou como líder, e começou a organizar fóruns econômicos. Então, nós tivemos o ano passado um marco muito grande, que foi o nosso fórum, o 3º Fórum Econômico Brasil-Países Árabes, que foi no dia 2 de abril. O Fórum Brasil-Países Árabes de 2018 foi um marco, porque ele teve exatamente como tema Construindo o Futuro. E ele veio com esse tema porque ele trouxe para a discussão alguns eixos de extrema importância nessa construção do relacionamento do Brasil com os países árabes mesmo. Que temas são esses? Partimos num tema que é bastante sabido, mas que tem uma complementariedade e linhas estratégicas que têm que ser trabalhadas, que é a segurança alimentar. E aí, olhando para a segurança alimentar, junto com ela vem a produção de produtos halal, e hoje o Brasil é o principal produtor de proteína halal para o mundo islâmico e não islâmico, e o halal aí é um outro tema que o Tamer pode, como especialista, pode contar para a gente já. O halal como estilo de vida, discutimos muito o halal, fizemos acordos a respeito do halal. Fomos para um outro tema, que são o investimento, e os países árabes como detentores de mais de 40% dos recursos financeiros dos fundos soberanos mundiais. Eles têm muito interesse em trazer para o Brasil esses recursos e investir em soluções logísticas e tecnológicas para nos colaborar, para que a nossa produção escoe de uma maneira mais rápida e com maior efetividade econômica. Então discutimos muito também, abrimos a discussão do investimento, discutimos muito tecnologia e inovação, que os países árabes, é uma coisa muito interessante, que às vezes aqui no Brasil nós não temos essa visão, os países árabes estão muito avançados em inovação, em tecnologia, em energia renovável, tudo isso eles têm investido, têm debatido, e eles estão muito avançados, então estamos trocando muito com eles e iniciamos as conversas no fórum a respeito disso. Também conversamos muito sobre branding, o branding Brasil e o branding países árabes, e como é que se constrói essa marca para que as relações sigam sustentáveis. E aí apresentamos uma pesquisa muito interessante realizada no Brasil com brasileiros e realizada em 5 países árabes com árabes, residentes nos países árabes, para entender como é que eles enxergam o Brasil e os produtos brasileiros, e, por outro lado, como é que os brasileiros enxergam os produtos árabes aqui, e para ver a sinergia e o que poderia ser melhorado em termos dessa relação comercial. Rubens, interessante isso. Eu queria até aproveitar para o nosso ouvinte, para quem nos assiste, essa questão do investimento, que é um ponto muito importante, porque nós temos uma noção do mundo árabe, um mundo que tem características próprias, mas quando a gente vê lá Dubai e outros países, Líbano e outros tantos países, a gente enxerga uma riqueza, e aí a gente enxerga aqui um potencial no Brasil de transferir essas privatizações
Como é que tem sido esse movimento da relação dos investidores com o mundo e a privatização aqui no Brasil? Olha, a relação não tem sido uma relação tão simples e tão fácil. Por quê? Porque o Brasil tem algumas travas para receber investimentos. Tá? Tem leis de bitributação, então os investimentos não são muito fáceis de virem ao Brasil. Então isso é um papel da Câmara importante, nós estamos em tratativas com o governo brasileiro para que essas travas sejam flexibilizadas, tá? Porque aí os investimentos vêm para o Brasil. É mais fácil, né? Vem mais fácil. Quer dizer, há restrições das nossas próprias leis. Porque Isso. também é muito importante deixar claro que a gente imagina que o Brasil ele não quer fazer negócios internacionais, mas são leis que criamos e é importante também deixar claro como há leis e regras do jogo em outros países. Então, você que nos assiste, às vezes nós criticamos nosso próprio país, mas é a lei que nós criamos, por isso a transformação que a gente vem passando. Também, se quem nos assiste quiser saber mais da Câmara, quiser participar, quiser conhecer os trabalhos, como é que ele faz para acessar a Câmara? Claro, nós temos os nossos canais das redes sociais, então a Câmara do Comércio Árabe Brasileira ela está no Twitter, ela está no Facebook, ela está no LinkedIn, mas também acessa nosso site www.ccab.org.br. Fala conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal do AT e ativar as nossas notificações para que você não perca nenhum dos nossos programas. Muito obrigado pela sua audiência.